insegurança, medo, ansiedade, pânico, depressão. Bom, em tempos de tanta incerteza, cuidar da nossa saúde mental é um grande desafio. E é essa contribuição que eu quero trazer aqui para você. Eu sou Lara Silva, eu sou criadora do Viver Mais Leve, sou consteladora familiar, farmacêutica e doutora nessa área dos medicamentos. Mas eu realmente acredito que existam outras formas de contribuir para o bem-estar das pessoas que sofrem com ansiedade e depressão e aquelas pessoas que estão preocupadas em manter a sua saúde mental. Por isso mesmo, em 2015, eu criei o CIT Saúde, que é o Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde, com o tema Ansiedade e Depressão. E eu tenho a intenção de compartilhar todo esse conteúdo com você gratuitamente aqui no meu canal do YouTube, do Viver Mais Leve. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, ative o sininho para você receber as notificações. Você já está aí, você já se inscreveu, você já está dentro da minha página, seja muito bem-vindo. Se você quiser já partir aí para perceber quais são as entrevistas, os conteúdos que te interessam, fique à vontade. E se você quiser vir comigo, eu vou fazer uma apresentação aqui para mostrar para você quais são as abordagens que a gente vai trazer dentro do CIT Saúde e como elas se conectam, como que elas podem te ajudar, tá? Então, o primeiro momento aqui, eu quero que você dê uma olhada nesse quadro e que você se identifique, né? Quais dessas abordagens, quais dessas sintomas que você tem? Por exemplo, quantos sintomas você tem? Anota aí: agitação mental, ansiedade, irritação, estresse, problemas de estômago, excesso de preocupação, alergias, depressão, tensões musculares, sono ruim, dores, problemas de intestino, problemas respiratórios. Tem algo mais? Essa lista está meio grande, enfim, né? Anota aí. Às vezes a pessoa ela está tão acostumada a ficar irritada, a dormir mal, a ter excesso de preocupação, ansiedade, agitação mental, que ela chega a achar que isso é normal, mas nada disso é normal. E é possível a gente aliviar esses sintomas, amenizar, a pessoa ter uma vida mais leve, porque eu realmente acredito que existe essa possibilidade de ter uma vida mais leve para todos. E é esse o convite que eu tenho aqui para você. Muito bem. E como que isso é possível? Eu não sei se você já ouviu esse ditado popular, né? Que mente sã, corpo são. O que quer dizer com isso? Que quando a gente tem uma mente equilibrada, né? É natural que o nosso corpo também fique equilibrado. Quando o nosso corpo está equilibrado, é natural que a nossa mente também fica equilibrada. Só que o que acontece no nosso dia a dia é ao contrário, né? Vem os problemas, vem as preocupações, vem medo de perder o trabalho, medo de ficar sem dinheiro, medo de prejudicar de alguma forma a família, medo de perder algum relacionamento importante. Aí vem as questões, as preocupações do nosso dia a dia que vai perturbando a mente, vai acelerando a mente, vai desgastando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir, muitas emoções, e esse desgaste, né, desgasta o corpo e começa a fazer com que o corpo ele não funcione da maneira mais adequada. O corpo não funcionando adequadamente, ele vai desgastar a nossa mente. E a mente piora e piora o corpo, e piora o corpo e piora a mente, e aí a gente entra num ciclo, ao invés de ser um ciclo virtuoso, a gente entra num ciclo vicioso, né? E essa relação mente-corpo, a gente tem novas ciências hoje em dia que elas trazem um olhar diferenciado sobre isso. É isso que a gente vai falar na entrevista da física da saúde quântica, né? Que a gente vai abordar a neurociência, a epigenética e a física quântica, e como que esse olhar sobre essa relação mente-corpo e como que eles estão conectados e como que a gente interferindo em um, a gente interfere em outro, né? Mas o que acontece? Na medicina convencional, o que a gente tem? A gente trata o corpo, né? Os grandes vilões aí que estão associados a distúrbios de ansiedade, depressão especialmente, são os neurotransmissores, e desses neurotransmissores, os principais são aqueles que, né, que fazem aqui a parte do nosso corpo, do cérebro, né,
que são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. E aí a gente tem todo um arsenal aí de medicamentos que ajuda o nosso corpo a dar uma equilibrada para a gente ter um equilíbrio mental, né, ter uma saúde mental. A ideia dos medicamentos é essa. Mas eu não sei se você sabe, além dos medicamentos, a gente inclusive vai conversar sobre uma farmacêutica, que ela fala sobre a atenção farmacêutica, e ela vai falar sobre os principais efeitos colaterais dos medicamentos, quais são os cuidados que são necessários com os medicamentos que são utilizados para os tratamentos das doenças mentais, como ansiedade, depressão, enfim. Então, a gente vai abordar isso também. Mas eu não sei se você sabe que existe um outro tratamento que também mexe com essa estrutura cerebral, mas não é um tratamento químico, né? É um tratamento por estimulação cerebral, chamado eletroconvulsoterapia. Você já deve ter ouvido isso de uma forma diferente, chamado eletrochoque. Pois é, o eletrochoque ainda existe nos dias de hoje. É uma abordagem que tem efeitos fantásticos para pacientes, especialmente aqueles pacientes com depressão muito grave, enfim, e outros casos também. E é um tratamento extremamente, assim, tem muito cuidado, a pessoa não tem sofrimento, a gente sempre pensa em eletrochoque, a gente já imagina uma cadeira elétrica, não é nada disso, né? E a gente tem um médico aí, psiquiatra, super competente, que vai falar sobre a estimulação cerebral, sobre a eletroconvulsoterapia, e se você vai perceber que é uma forma, sim, de ajudar esses pacientes que sofrem com a ansiedade e principalmente com a depressão. E é tão seguro que pode ser utilizado em mulheres grávidas, por exemplo, e pessoas muito idosas. Então, eu recomendo, se você ficou curioso, dá uma checada nesse conteúdo que está incrível. Além disso, a nível de corpo, hoje em dia, como eu falei para vocês, existem várias ciências que estão surgindo por aí. E tem uma ciência que está mostrando que, da mesma forma que existe um campo eletromagnético que está em volta do nosso planeta Terra, existe também um campo eletromagnético que está em volta do nosso corpo, né? Essa é uma técnica de equilíbrio do campo eletromagnético, chamada EMF, né? É muito bacana essa técnica, existem outras abordagens da mesma autora que criou essa técnica, que é a EMF Express, tem a sessão de reflexos, que é uma sessão incrível, que trabalha esse campo para você gerir melhor o seu bem mais precioso, que é a sua energia pessoal. Como é que você está gastando sua energia pessoal? Bom, tem também o Reiki. O Reiki é uma terapia, né, uma abordagem que você toca o indivíduo. É uma abordagem de cura através das mãos. É uma delícia receber uma sessão de Reiki e realmente acalma. Já existem vários estudos científicos, inclusive, sobre o Reiki em hospitais, utilizados por enfermeiras para diminuir a quantidade de medicamentos para dormir, para se acalmar dentro de hospitais americanos. Né, eu já li bastante artigos científicos sobre isso. E tem também uma outra abordagem que é a acupuntura. A acupuntura a gente já sabe, ela já existe há mais de 3.000 anos, eu sou acupunturista, né, sou reikiana, trabalho com a EMF também, e todas elas são incríveis. A acupuntura, eu costumo explicar da seguinte maneira para os meus pacientes. Os medicamentos, eles funcionam, por exemplo, um medicamento que vai atuar na ansiedade, na depressão, na insônia, eles funcionam porque eles imitam, de alguma forma, alguma substância que já existe no próprio corpo, porque senão ele não teria como funcionar. Então, o que a acupuntura faz? Os chineses, há mais de 3.000 anos atrás, eles perceberam que o nosso corpo é algo muito inteligente, é algo incrível, é algo maravilhoso, e que ele é muito responsivo. Então, na hora que você aperta o botão certo, o ponto certo, é como se você produzisse o medicamento certo, na dose certa, pelo tempo certo. Então, é como se você conseguisse, através do estímulo, em pontos, através de pontos no corpo, né, que são os pontos de acupuntura, você conseguir regular as substâncias. É como se você aumentasse a substância X, diminuísse a substância Y, enfim, e você faz um reajuste, coloca o corpo no equilíbrio,
né? Então, essas técnicas, elas trabalham o Reiki, o EMF, principalmente nesse equilíbrio energético, e a acupuntura, ela trabalha também nesse equilíbrio energético, mas principalmente agindo ali sobre o corpo. E ela tem um efeito muito rápido. A acupuntura, uma pessoa chega com muita agitação mental, ela sabe quando a cabeça está atordoada, não para de pensar, a questão assim, o meu paciente com 15 a 20 minutos, ele está completamente presente. E a gente vai ver a importância disso ao longo dessa abordagem. Então, dentro do Viver Mais Leve, eu utilizo essas ferramentas porque realmente elas são muito poderosas. E por que existe essa relação tão importante entre mente e corpo? Eu vou explicar de uma maneira muito singela, mas fácil de entender. Sabe o que acontece? O seu corpo, ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Mas como é que é isso? Bom, aqui eu estou mostrando a cena de alguém assistindo um filme de terror e suspense. Ela parece eu mesma. Porque quando eu detesto assistir filmes de terror e suspense, porque as poucas vezes que eu assisti, no final do filme eu estava até com o corpo dolorido, porque eu sinto tanto medo e isso me contrai tantos músculos que no final não tem jeito, o corpo fica todo doído mesmo. Então, por que fica doído? Aquilo lá não está acontecendo de verdade. Eu sei que está acontecendo na tela da TV, mas por que eu sinto fisicamente? É porque quando você está contando algo para o cérebro, seja na tela da TV ou você está com o teu diálogo interno, contando histórias de terror, tanto que eu não consigo ver o filme de terror, porque depois do filme de terror eu fico lembrando das cenas e eu fico contraída de novo e não consigo dormir bem, dá insônia, dá medo, enfim. E aí, o que acontece? O corpo, ele reage como se aquele perigo, que você sabe que é imaginário, que não é real, que está acontecendo na tela da TV, fosse real e estivesse acontecendo no momento presente. E aí a pergunta é, que tipo de filme que você está contando para você mesmo durante todo o seu dia? Às vezes a tela da TV está até desligada, mas a mente, ela está programada a contar histórias para você. Que tipo de histórias que você está contando? Você está contando as histórias dos dramas do passado? Daquelas pessoas que te magoaram, daquelas pessoas que te machucaram, e aí fica rodando na cabeça. Eu lembro que houve um tempo que eu costumava, eu tinha dificuldade de me expressar, eu tinha dificuldade de contar para as pessoas, assim, de me posicionar e falar o que eu estava pensando delas. Então, eu ficava brigando mentalmente com as pessoas. Ai, que horror. De novo, o corpo todo contrai. Por quê? O corpo ele não sabe a diferença do que está acontecendo agora, do que é real, do que é imaginário. Se está passando pela sua mente agora, ele considera que agora está acontecendo. E ele se prepara fisiologicamente para reagir àquilo. E normalmente a gente esse preparo fisiológico tem a ver com a adrenalina, tem a ver com o medo. Então, ou você luta, ou você foge, ou você paralisa, né? Então, tudo isso vai acontecendo dentro do corpo. Por isso que a pessoa vai ficando com o corpo cansado, tenso, com dor muscular, né? E aí, o que acontece? Na verdade, dentro do Viver Mais Leve, a proposta é a gente usar a imaginação. A gente pensa que não usa a imaginação, mas usa sim, para contar filmes para a gente dos dramas do passado e ficar revivendo na mente aqueles dramas que tanto machucaram a gente, para contar para a gente filmes de suspense, de terror do futuro. Ah, não vou perder o trabalho, vou ficar sem comer, não vou poder fazer aquela viagem, vou perder o relacionamento que eu quero. Sabe esses filmes de terror que a gente conta para a gente mesmo, de que tudo vai dar errado, o exame que eu fiz vai dar um resultado ruim, enfim. Então, a gente está fazendo um exercício de habilidades inatas, como a imaginação, que é uma habilidade incrível que você tem, mas contra você mesmo, né? Então, você está usando isso contra você. E dentro do Viver Mais Leve, a gente usa a imaginação, né? Aliado à sua intenção, aquilo que você realmente quer produzir para você, e aliado e ajuda também a liberar uma outra habilidade inata, que é a da intuição. Tá? Então, esse fato do corpo não saber a diferença entre o real e o imaginário é muito importante e isso causa muitas dores, literalmente. É mais ou menos assim. A pessoa, ela fica estressada, acontece algum problema, né, na vida dela.
ela fica estressada. Aí começa, a cabeça dela não para de pensar. Parece assim, é um pensamento que atropela o outro. Você já teve essa sensação? Às vezes a gente pensa tanta coisa ao mesmo tempo que a gente chega no quarto e esqueceu o que foi buscar, né? A gente tinha decidido agora mesmo o que ia buscar, chega no quarto e esqueceu o que foi buscar. Aí a pessoa acha até que está com falta de memória. Não é. É que se você for prestar atenção, se isso já aconteceu com você, que durante o caminho, os poucos passos que você deu até chegar ao seu quarto, você pensou em tantas coisas diferentes que você já nem lembra mais o que você estava pensando antes. Isso atrapalha nos estudos, é aquele estudo que é lento, que é demorado. Você lê um parágrafo, quando você chega no final do parágrafo, você não lembra o que você estava lendo no começo do parágrafo. Nossa, como que isso é cansativo. Isso é fruto de uma mente que está já estressada, porque o corpo está estressado. A mente estressada vai estressando o corpo estressado vai estressando a mente. E como eu comentei com você, a mente ela não sabe diferenciar o que é real, o corpo não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então o corpo sente como se esse turbilhão de pensamentos estivesse acontecendo no momento presente. E aí ele começa a tensionar e começa a liberar a adrenalina. A adrenalina faz o coração começar a acelerar, a mão ficar fria. Então é muito comum as pessoas chegarem no cardiologista, né? O primeiro médico que elas procuram é um cardiologista, porque elas têm certeza, por exemplo, num ataque de pânico ou num ataque de ansiedade, elas acham que elas estão sofrendo do coração, porque o coração parece que bate na boca, parece que ele vai pular do peito. E por isso mesmo que aqui dentro do Cid Saúde, a gente chamou um cardiologista para explicar como é que isso funciona, né? Eu me lembro bem de uma paciente que a grande preocupação dela, ela queria que um cardiologista garantisse para ela que ela não ia morrer, porque quando ela tinha o ataque de pânico, a sensação dela era nítida, ela ia morrer naquele minuto, né? Então, por isso que a gente chamou um cardiologista para conversar com você a respeito disso, né? Aí, depois que começa a estressar mente e corpo, aí começa a ver os primeiros sintomas. Lembra que você fez uma listinha? Se você começar a perceber, você vai perceber que quando você fica mais nervoso, mais tenso, está acontecendo algum problema aí na sua vida, parece que começa, a gente fala assim, quando vem um problema, vem tudo junto, né? Parece que vem um atrás do outro. Então começa com esse processo de agitação mental, né? O corpo começa a tensionar, começa a haver tensões musculares. Aí logo depois, uma pessoa que dormiu a noite inteira tensionado, tem jeito de acordar, gente, sem dor, né? Se eu num filme de suspense de terror, eu já fico com dor depois, imagina passar a noite inteira assim. Imagina passar noite após noite sem dormir direito, virando de um lado para o outro da cama, porque quem está com agitação mental não consegue desligar a mente. A mente é como se ela não ficasse falando. E aí você fica remoendo os problemas, remoendo as preocupações. E aí não consegue desligar, não consegue dormir, o corpo fica todo tensionado. Bom, só com isso aqui, esse conjuntinho de dor, de insônia, de tensão muscular, começa a te irritar, né? Porque que jeito que a gente acorda bem morado depois de uma noite mal dormida, né? Aí você começa a ficar irritada, aí você começa a arrumar problemas de relacionamento, a mente agitada faz com que você perceba um problema que é bem pequenininho, como se fosse um dragão gigante, que você não vai dar conta de perceber, e aí começa a desencadear outros problemas de saúde. Aí, dependendo do seu órgão mais fraco, é aquele que vai, né? Então, tem algumas pessoas que costumam ter problemas de intestino, outras pessoas de estômago, às vezes os dois, né? Às vezes problemas respiratórios, problemas de alergia, problemas de depressão, de ansiedade, de pressão alta, e por aí vai, né? Quantas pessoas aí que infartam por conta do nervoso ou de uma notícia ruim, né? E aí fica muito tenso, enfim, aquilo lá vai acumulando. Então, na verdade, é como se a doença para o corpo fosse assim.
a gente engole tudo isso, começa a processar demais, muito rápido para a mente, e o corpo precisa vazar. É como se a gente virasse uma panela de pressão. E aí a válvula da panela de pressão são os sintomas, né, que a gente sente. Na verdade, é uma forma de esvaziar um pouquinho a gente. E por isso que existem outras abordagens. Então, por exemplo, se você escolher usar os medicamentos convencionais, tem medicamento para dor, tem medicamento para insônia, tem medicamento para estômago, para intestino, para alergia, para ansiedade, para depressão. É uma forma? É uma forma. Mas aqui eu estou aqui para mostrar para você que existem outras formas, né? Tem, por exemplo, os medicamentos ortomoleculares. A gente vai entrevistar o Dr. Juarez Calegaro, que ele vai falar sobre isso. E é muito legal que, na verdade, a medicina ortomolecular não são exatamente medicamentos, são nutrientes, micronutrientes, vitaminas, sais minerais que existem no seu corpo, né? E que por conta de tudo isso aqui, de todo esse desequilíbrio, às vezes isso também está desequilibrado. Você pode estar faltando vitamina D, pode estar faltando um selênio, por exemplo, que é um micronutriente. Então, pode faltar alguma coisinha aí que desequilibra o corpo inteiro. Então, o médico ortomolecular ele vai fazer esse exame, né? E vai ajudar você a repor todos os componentes que você precisa no seu corpo para que ele flua com saúde, né? Flua bem. Tem também os fitoterápicos, né? Eu vou entrevistar um médico que ele fala da fitoterapia como um processo até de autocuidado. Como que é gostoso você ir lá na horta, você plantar, ou se você não tiver condição de plantar a horta, fazer sei lá, um vasinho com hortelã. Você vai lá, planta o seu hortelã, você vai lá, colhe o seu hortelã, você tira um momento para fazer um ritual do sono antes de dormir, que você faz o seu chazinho, que você cuida de você. Então, além do benefício da planta medicinal, ainda tem o benefício do autocuidado, né? Com um chazinho, aquela bebida quente, gostosa, né? E tem também os medicamentos homeopáticos. Os medicamentos homeopáticos, eles também estão pareados ali com os medicamentos antroposóficos, que são duas linhas que são um pouco diferentes, mas para você entender, o antroposófico e o homeopático está mais próximo. Ele não vai olhar tanto os sintomas, né? Ele vai olhar o indivíduo como um todo. Então, ele vai perceber como que são os sintomas emocionais, como que é a personalidade daquela pessoa, quais são os sintomas físicos que ela está tendo, e vai escolher um medicamento que vai equilibrar o ser, a pessoa como um todo. Aí já não é mais tão fracionado em sintomas apenas, né? E existe também, que está próximo ali da terapia homeopática, a terapia floral, que são os florais de Bach. Esse também eu uso dentro do Viver Mais Leve, e a gente vai ter uma médica psiquiatra falando dos florais de Bach, e como que foi importante, inclusive na vida dela, pessoal, né? E o floral, ele vai ajudar a equilibrar as emoções, ele vai trazer mais equilíbrio emocional, e trazendo mais equilíbrio emocional, ajuda, inclusive, a dar uma apaziguada nessas tensões que a gente vai acumulando dentro do corpo. Aqui eu coloquei a acupuntura de novo, porque a acupuntura, de todas essas abordagens que são possíveis, a acupuntura para agitação mental é uma coisa impressionante. Se você estiver sofrendo de agitação mental, eu recomendo que você faça uma sessão de acupuntura. Os meus pacientes, em 15 minutos, meia hora, eles já se sentem assim, completamente no estado de presença. O que é isso? Eu comento com eles, porque, por exemplo, se você toma um diazepam, por exemplo, algo para diminuir assim a tua ansiedade e tal, você às vezes fica até meio grogue, às vezes dependendo da pessoa, cada pessoa reage de um jeito, mas às vezes você, por exemplo, diminui a sua atenção em tudo. Quando você faz a acupuntura, não. O que acontece? Você volta para o presente. A mente volta para o presente. Eu faço um trabalho muito especial com pacientes com câncer que também sofrem com ansiedade, com depressão e outros sintomas. E é muito interessante porque antes da sessão de acupuntura, o problema deles é enorme, muita preocupação, eles acham que não tem condição de tirar aquela preocupação da cabeça deles, porque o problema deles é realmente muito grave, né? Só que depois da sessão eu pergunto assim, e agora? Com o que você está preocupado? Ah, agora nada.
Eu falei assim, então, sabe o que acontece? É que quando o corpo fica desequilibrado, a mente desequilibra e tem uma percepção exagerada dos problemas. Quando a gente equilibra o corpo e a gente cala essa voz da mente que não para de falar, esse falatório mental é calado, você começa a perceber os problemas do tamanho que eles são. Então, às vezes, ele não é tão grande, ele é bem menor do que aquilo que você estava imaginando. E aí fica mais fácil lidar com os desafios do dia a dia, né? E aí ameniza as dores no corpo, insônia, é muito rápido, o estado de humor da pessoa muda, ela fica menos ansiosa, fica menos depressiva. Então, é muito gostoso, isso muito, de uma forma muito rápida. Então, se você estiver nesse processo de agitação mental, eu super recomendo você experimentar uma acupuntura, que os efeitos são incríveis. Bom, dizem, né? E eu até percebo isso nos meus pacientes também. Talvez você perceba aí em você ou alguém que você ama que sofra de ansiedade e depressão, que a depressão é como se fosse um excesso de passado, né? É como se a pessoa ficasse presa nas mágoas do passado, nas lembranças. Às vezes ela nem lembra exatamente o que aconteceu, mas parece que aquela dor está encalacrada no peito, né? É uma tristeza profunda que a gente não sabe de onde que veio. Por outro lado, a ansiedade é o excesso do futuro, né? Mas é sempre um futuro sombrio, um futuro que vai dar tudo errado. Então, que ele gera muito medo, muita preocupação. É você fazer uma prova e ter certeza que você vai mal, é fazer um exame e ter certeza que vai dar errado, é ir para o trabalho achando que vai ser demitido. É sempre assim, sempre buscando previsões que são muito negativas, que são muito pesadas, e continua se alimentando, né, de informações. Por exemplo, eu não sei o que você escolhe para assistir na televisão, mas dependendo do noticiário, dependendo do filme que você escolhe, são coisas que te levam mais para baixo e que te jogam nessa agitação mental sem fim, né? Então, muitas das abordagens que eu vou mostrar aqui para você dentro do Cid Saúde, qual que é o propósito? É trazer o indivíduo para essa linha do presente, para ele estar centrado. E dentro do Viver Mais Leve, além da gente fazer isso, a gente faz o que a gente chama de alinhamento, de coerência entre coração e cérebro, né? Quase pensar com o coração e sentir com o cérebro, para que os dois estejam bem alinhados, para que você possa se sentir cada vez melhor. Então, bora lá. Uma das coisas que pode ajudar bastante essas pessoas, e eu já, inclusive, já fiz uso desse serviço e é maravilhoso mesmo, é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um centro, é um trabalho voluntário que existe há mais de 50 anos no Brasil, e ele oferece apoio emocional gratuito por telefone. É basicamente um serviço de desabafo. Sabe quando a gente está muito preso naqueles dramas do passado, contando os filmes de suspense e de terror do futuro, e está tudo muito bagunçado na nossa mente? Então você liga lá, você desabafa, e parece que no final do atendimento, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, parece que é como se a gente se percebesse melhor, como se a gente organizasse a mente, os pensamentos. Então, nossa, isso dá um alívio, alivia inclusive o corpo. Você observa que quando você alivia a mente, naturalmente você alivia o corpo. Porque tem como você estar com a mente relaxada e o corpo cheio de dor, tenso? Não existe isso. Quando você está lá na praia, fazendo uma atividade que você ama, relaxado, bem, você vai perceber que até as suas dores diminuem, né? Por isso que a gente tem que descobrir coisas gostosas para fazer. Então, se você precisa desabafar, liga no 188, anota aí, é um serviço voluntário que funciona 24 horas por dia. E você pode ligar e vai ter sempre um voluntário lá para te atender, para conversar. E se você quiser entrar no site, é cvv.org.br. Bem, o que eu quero mostrar com essa figura? É que a nossa mente, ela é um mistério. Parte dela, para a gente, ela é consciente de 5 a 10%, né? Dependendo aí do estudo. E a maior parte dela, representada aqui por essa porção que está submersa do iceberg, de 90% a 95%, a gente chama de mente inconsciente ou subconsciente, né? E o que acontece?
Às vezes, a gente decide com a nossa mente consciente que a nossa vida vai mudar, que a gente vai mudar um comportamento, que a gente vai criar um novo hábito, que a gente vai ter uma vida mais saudável, enfim. Só que tem alguma coisa aqui dentro da nossa mente inconsciente que é como se fosse um piloto automático. Todas as vezes que eu não estou presente na minha vida, esse piloto automático assume, né? E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de adquirir bons hábitos, de abrir mão de vícios, fazer coisas que a gente se propõe, jura de pé junto que vai fazer e não consegue fazer. Então, quando a gente trabalha com a mente, tanto a consciente como a inconsciente, a gente consegue resultados incríveis, né? E como é que a gente pode cuidar dessa nossa mente? A gente pode olhar, tentar compreender, trazer à tona, trazer à consciência elementos da nossa história, né? Então, existe para isso a psicoterapia comum, né? Você vai no psicólogo, você conversa, e para representar esse tipo de trabalho, que eu já acho incrível e recomendo mesmo, é muito bom a gente poder organizar as nossas ideias, compreender melhor o nosso passado, eu trouxe aqui uma psicóloga que ela faz uma psicoterapia diferente, ela usa animais, né? Ela usa cãezinhos, que ajuda o paciente a expressar as emoções durante as sessões de psicologia, né? Então, é uma psicoterapia que usa os animais. Então, acho que você vai gostar muito também desse conteúdo. Tem uma outra forma de você entender o passado, que é através dos sintomas. Eu vou trazer uma médica que ela vai falar sobre a leitura biológica, que tem a ver também com a medicina germânica. Através dos seus sintomas, ela consegue detectar quais foram os dramas e traumas do passado que podem estar contribuindo para que você desenvolva aquele sintoma na sua vida, inclusive a ansiedade e depressão. É muito interessante esse conteúdo da leitura biológica e super recomendo para você. Existe também um processo que é chamado processo Hoffman. É um processo de imersão. Esse é um trabalho em grupo de 7 dias e você tem a oportunidade de rever todas as áreas da sua vida, fazer um processo assim de olhar para si mesmo de uma forma muito profunda e muito bonita, e você vai conhecer isso aqui dentro desse conteúdo do City Saúde. Você também pode ir um pouco mais fundo. É claro que você pode compreender o passado, é bacana, mas às vezes a gente compreende o passado, mas a gente não consegue, a gente até percebe qual que é o problema, o que a gente tem que fazer, mas parece que tem alguma coisa que está freando, né? Como eu falei, às vezes esses freios aqui estão a nível inconsciente. Então, existem algumas abordagens para você poder experimentar, para você ressignificar, para você mudar, porque não tem jeito de mudar o passado, mas tem jeito de mudar a sua percepção do passado, a sua ressignificar o passado. Isso é possível, né? E a técnica da abordagem direta ao inconsciente, conhecida como ADI, é uma técnica incrível. Vou trazer uma psicóloga para falar sobre isso com você. Você vai gostar muito. Tem também a hipnose. Eu adoro a hipnose. Aliás, a hipnose foi a primeira abordagem assim não convencional que eu estudei. Eu tinha 15 anos, eu li um livro de hipnose e fui lá e hipnotizei meu irmão. Foi super engraçado, porque ele ficou muito nervoso. Ele falava assim: Lara, manda minha mão descer agora. Ele ficou tenso, porque ele não sabia o que estava acontecendo e ele não conseguia tirar a mão da posição que eu tinha mandado ele ficar. Então, foi muito engraçado. Mas hoje em dia existe uma outra abordagem também chamada Theta Healing, que é uma abordagem muito interessante. Porque na hipnose, a pessoa que vai te hipnotizar, ela tem que te botar em transe, e aí dá para fazer um processo ali de reprogramação, de ressignificação. No Theta Healing, quem entra em transe é o praticante e não o cliente, né? Então, por exemplo, eu pratico Theta Healing. Então, eu entro em transe e mudo aquela coisa que você quer dentro de você. Então, é muito comum, assim, vir pacientes que estão fazendo a psicoterapia convencional com psicólogo, e aí ele, de repente, chega numa parte do tratamento que fica travado. Sabe quando a pessoa não consegue, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue? Vou dar um exemplo simples. Às vezes ela tem que dar menos importância para a opinião dos outros, mas ela não consegue. Ela já entendeu isso, ela já percebeu, ela já tomou consciência, mas tem alguma coisa dentro dela que não está conseguindo
permitir com que ela faça isso. E aí ela vem para uma sessão do Viver Mais Leve e fica muito fácil, porque eu uso várias abordagens para tratar isso, para ajudar a desbloquear, né, reprogramar isso, que é o Theta Healing, a programação neurolinguística, que é a PNL, tem também a EFT, que é a técnica de liberação emocional, que é uma técnica muito bacana. Né? Essas aqui eu uso dentro do Viver Mais Leve, e normalmente esses pacientes que vêm encaminhados da psicoterapia, nossa, é uma sessão, às vezes, uma sessão só que já resolve tudo. Enfim, na microfisioterapia, é uma outra abordagem que eu acho incrível, essa abordagem é uma abordagem para fisioterapeutas, e que tem a ver com a memória do muscular. Então, o fisioterapeuta ele tem condições, com pequenos toques que ele faz nos músculos, né, dele detectar quando foi um trauma, né, que tipo de trauma foi, e ele tem condições de, através de movimentos, né, musculares, ele conseguir fazer você destravar. É uma abordagem também maravilhosa, incrível, e tem uma microfisioterapeuta que vai falar sobre isso. Tá esse conteúdo disponível dentro do Sítio Saúde também. Bom, uma outra forma também que a gente tem para ajudar os pacientes a viverem mais leve, né? É uma abordagem que eu adoro, que eu uso também no Viver Mais Leve, que é o coach, né? Tem uma coach aí de Portugal que deu uma entrevista, ela também é hipnóloga, e é muito bacana porque muitas pessoas que às vezes têm depressão, ela tem depressão porque ela está vivendo na vida como se ela fosse um zumbi, né? Sabe aquela pessoa que come, dorme, trabalha, mas não faz, parece que não tem nada, não tem gosto, não tem, parece que a vida está meio sem cor, parece que está meio apático. Então, quando ela descobre, quando ela percebe que ela pode fazer uma atividade que ela realmente gosta, né? E que ela pode investir nela, e que ela começa a ter autoconfiança e começa a perceber seus próprios talentos e começa a escolher o futuro que ela deseja criar, a vida dela começa a se transformar. Então, às vezes, esse é o seu caso, né? Então, se é o seu caso, um coach pode te ajudar muito, porque ele pode vislumbrar um futuro completamente diferente, né? Então, é muito bacana. Mas tem também algumas práticas que ajudam você a treinar a mente. Dentro do Viver Mais Leve, eu gosto muito de fazer meditações guiadas, né? Mas existem outras formas, por exemplo, existe um tipo de meditação que se chama mindfulness, ou atenção plena. A ideia do mindfulness é justamente fazer com que a pessoa abra mão mental do passado e do futuro e esteja presente, né? Então, um jeito de você treinar sua mente é não precisar das outras terapias, né? Se você aprender a estar presente no seu presente, para você ser o presente que você realmente é, para você mesmo, para si mesmo, então é incrível. Então, é uma técnica que treina a sua mente. Você pode treinar a sua mente, por exemplo, com a yoga. A yoga além de você treinar a sua mente, existe a parte física, né? Existem algumas posturas, né, de yoga, e que isso favorece não só o físico, mas como o mental. Eu sou praticante de yoga há muitos anos e eu realmente amo essa abordagem, e traz assim, nossa, uma saúde incrível para a gente. É muito bacana também o yoga. Agora, para quem gosta de tecnologia, tem uma forma de treinar a mente que é muito incrível, que é o neurofeedback. É uma forma que usa eletrodos, né, no seu cérebro, e que mede as frequências cerebrais. E aí eu vou entrevistar o Francisco, que ele é um pesquisador de Portugal, e ele criou um carrinho de controle remoto, mas o controle remoto é mental. Então, quando a pessoa consegue acalmar, ou seja, baixar a frequência das ondas cerebrais, o carrinho anda para frente. Se não, o carrinho não anda, ele fica empacado. Então, é uma forma também de treinar a sua mente, né? E outra forma que a gente tem aqui para entrar em contato com essa nossa mente é expandir a mente. São técnicas de expansão de consciência que eu também adoro, eu uso dentro do Viver Mais Leve. Uma dessas técnicas se chama barra de Axis, mas existem várias outras técnicas de expansão de consciência, como, por exemplo, perguntas poderosas. Não é aquela pergunta assim,
do tipo, ai, por que isso só acontece comigo? Ai, será que nada vai melhorar? Será que isso vai continuar ruim? Não, não é esse tipo de pergunta, não. Porque toda pergunta que você faz e o seu corpo contrai, essa pergunta não é expansiva. Agora, se quer ver uma pergunta que, às vezes, é uma pergunta que expande você, aí sim você está lidando com expansão de consciência. Quando seu corpo abre, né? Quando seu corpo relaxa. Então, e se essa dor que você diz que quer curar for a dor que você ama odiar? Quanto tempo ainda você está disponível a manter essa dor na sua vida? E o que mais é possível? Como pode melhorar isso com total facilidade? Isso são perguntas que vão expandindo a sua maneira de pensar, vão trazendo você para espaços de possibilidades. Normalmente a pessoa que está ansiosa, depressiva, ela não vê possibilidades na vida dela, ela acha que ela está sem saída, né? E abrir essa mente para novas possibilidades é algo realmente incrível, por isso que a expansão da consciência é muito importante, né? Bom, além de todas essas outras abordagens que a gente já falou, tem uma abordagem muito especial porque a gente não está sozinho no mundo, a gente se relaciona, e os relacionamentos são muito importantes. E existe um relacionamento que é o mais importante, que é o da nossa família, né? Porque afinal de contas a vida veio através da nossa família, e existem problemas de família mal resolvidos que podem ser que a gente pode estar ligado, na maioria das vezes é inconscientemente, a gente não percebe. Mas esses problemas de família mal resolvidos que a gente está ligado até inconscientemente, eles são responsáveis por problemas que se repetem na família, como suicídio, depressão, angústia, tristeza, dramas, histórias, por exemplo, de dificuldades de relacionamento, de acidentes, enfim, de vícios. Pode ter um motivo que está atrás disso, emaranhamentos sistêmicos, que são os problemas de família mal resolvidos, né? De uma forma bem simples para você entender. E pode ser responsável também, esses emaranhamentos, por problemas na sua própria vida, né? Que se repetem. Sabe quando você muda de relacionamento, mas parece que sempre é o mesmo relacionamento? Mudou de pessoa, mas o relacionamento é ruim tanto quanto o anterior, enfim. Então, quando existem problemas na sua vida que se repetem muito, os problemas na família que se repetem muito, é muito importante você considerar a possibilidade de fazer uma constelação familiar. Dentro do Viver Mais Leve, a constelação familiar é uma das primeiras coisas que eu faço, porque depois que você abre o campo e você trabalha questões familiares, porque a constelação ela vai trabalhar no nível sistêmico, no nível acima de você. Então não adianta os seus esforços pessoais se aqui em cima, no nível sistêmico, tem algum problema, se você está preso de algum modo. Isso significa que as coisas para você não vai fluir. Não adianta, então dá aquela sensação que está dando murro em ponta de faca, que você está andando num poço de areia movediça, que você não sai do lugar, que você tenta mudar e não consegue. Então, enquanto você não se liberar desses problemas, desses emaranhamentos, você não consegue seguir com a sua vida de uma maneira tranquila, de uma maneira calma. A constelação não substitui os esforços pessoais, mas faz com que seus esforços pessoais tenham resultados mais assertivos, né? Por isso que eu considero ela imprescindível. E se eu fosse resumir a constelação, que de todas, ela é a minha queridinha mesmo, porque ela trabalha com uma energia chamada amor. Na verdade, o que a constelação faz é desbloquear o fluxo do amor que vem para você através da sua família. E é esse amor que você vai sentir logo durante a constelação. Normalmente é uma constelação, normalmente, já tem um efeito, assim, fantástico na vida dos meus clientes. A percepção que eu tenho é isso. Mas quando tem doenças mentais envolvidas, como ansiedade, depressão, ideação suicida, aí eu percebo que às vezes tem que fazer 2 ou 3 constelações, mas a gente faz uma constelação assim a cada 6 meses para o mesmo tema, né? Então, mas de qualquer forma, quando você desbloqueia o fluxo do amor, parece que a pessoa se sente leve, né? A pessoa começa a enxergar o mundo de um jeito diferente, parece que novas possibilidades surgem, parece que os esforços dela começam a ter um efeito bem assertivo mesmo.
Então, a constelação familiar, ela é incrível. Então, aqui só para acabar, né, para você ter uma noção, então a gente trabalhou a nível de relacionamento, trabalhou a nível de corpo, né, a gente vai ajudar o corpo a se equilibrar, ajudar a equilibrar o campo eletromagnético em volta da pessoa, a gente vai olhar para o passado, compreender o passado, ressignificar o passado, né, aprender com ele, né, tirar frutos de aprendizado dele e conseguir olhar para o futuro, né, para que tenha novas escolhas e usar habilidades inatas que você tem, né, como a imaginação a seu favor, e aí começar a desenvolver a intuição e colocar, né, através dessas novas escolhas, o poder da sua intenção, né, e trazer a pessoa para o presente. É esse o objetivo do Viver Mais Leve, por isso aqui no Cid Saúde eu reuni várias abordagens que ajudam você a trabalhar não só o corpo, como os medicamentos fazem, né, mas todo um campo muito maior aí em volta de você para que você tenha mais bem-estar, mais saúde mental, que você se sinta cada vez melhor. Então é isso, fica o convite, se você quiser assistir, eu vou lançando os conteúdos aos poucos, né? Semanalmente eu coloco um conteúdo aqui para você, e eu espero que você curta esse trabalho, compartilhe com os colegas, com os amigos, com as pessoas que você percebe que pode ser contribuição para elas também. E é isso. Um grande abraço e obrigada. Até.